Olá, abelhinhas, sejam bem-vindas a mais um vídeo do Babado Gospel. E hoje vamos conversar sobre uma personagem gospel que vem sendo o centro das mídias de todo o Brasil, o Padre Júlio Lancelotti. Porém, antes de começarmos, deixe aí seu like e não se esqueça de ativar o sininho. E para você que não está inscrito ainda, se inscreva, pois esta é a sua casa. Eu vou começar com uma passagem bíblica para introduzir este tema tão necessário, citando João 6, quando Jesus alimenta uma multidão. João diz: Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Felipe: Onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. Felipe respondeu assim: Para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: De fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para fazerem rei. Então, voltou sozinho para o monte. Ontem, a vereadora Silvia Ferraro afirmou que há ainda a possibilidade de instalação da CPI que visa investigar ONGs e o padre Júlio Lancelotti. Mesmo diante de desistências de apoio por parte de alguns colegas, em entrevista, Ferraro explica que, apesar dos obstáculos, a comissão pode ser instalada na volta do recesso legislativo, ressaltando a importância da transparência e prestação de contas na gestão de entidades e instituições. A CPI proposta pela vereadora tem gerado intensos debates e controvérsias desde sua apresentação. Silvia Ferraro enfatizou que, mesmo diante de divergências, o objetivo principal é esclarecer eventuais irregularidades e garantir a lisura nas atividades das organizações não governamentais na cidade de São Paulo. A decisão de alguns vereadores de retirarem seu apoio à CPI trouxe incerteza sobre seu prosseguimento, mas Silvia Ferraro demonstrou otimismo ao destacar que o retorno das atividades legislativas após o recesso pode reacender a discussão e viabilizar a instalação da comissão de investigação. O padre Júlio Lancelotti, conhecido por seu trabalho social e defesa dos direitos humanos, também está sob escrutínio da CPI proposta por Ferraro. A vereadora ressaltou a importância de uma abordagem imparcial e objetiva, afirmando que o objetivo não é difamar, mas esclarecer qualquer irregularidade que possa existir.
A população aguarda atentamente o desenrolar desses acontecimentos que prometem continuar gerando repercussões na esfera política e social da cidade de São Paulo. A CPI protocolada em dezembro passado na Câmara Municipal de São Paulo, destinada a investigar organizações não governamentais, e o próprio padre Júlio Lancelotti, conhecido por suas atividades sociais na região central da capital, gerou indignação na sociedade civil e movimentos sociais. A população expressou sua oposição à iniciativa nas redes sociais. Após a repercussão negativa, vários vereadores retiraram seu apoio à CPI proposta por Rubinho Nunes, do União Brasil. No entanto, a retirada de assinaturas, segundo a Câmara, é simbólica, e somente Nunes, autor do requerimento, pode solicitar a retirada da comissão. A vereadora Silva Ferraro, do PSOL, contrária à ideia desde sua concepção, expressa preocupação com a possibilidade de avanço da comissão após o término do recesso legislativo. O presidente da Casa Legislativa, Milton Leite, do União Brasil, pretende colocar o assunto em pauta. Ferraro destaca a persistência de Nunes na afirmação de que a CPI será instalada, enfatizando a necessidade de uma postura firme do presidente da Câmara. Alguns vereadores retiraram apoio com a condição de não focar no padre Júlio, mas sim em ONGs que trabalham com a população em situação de rua. Ferraro alerta que há uma chance, infelizmente, da CPI ser instalada assim que os trabalhos retornarem. O cardeal Dom Odilo Scherer enviou um ofício a Milton Leite solicitando o envio das denúncias consideradas de extrema gravidade relacionadas ao padre Júlio, membro da Pastoral do Povo de Rua Paulistana. No último domingo, dia 14, o padre Júlio Lancelotti recebeu homenagens durante uma missa na paróquia São Miguel Arcanjo, situada na região central de São Paulo. O evento teve como objetivo demonstrar apoio ao líder religioso que vem sendo alvo de ataques por parte de vereadores da capital que buscam a criação dessa CPI para investigar a atuação de ONGs na área conhecida como Cracolândia. A CPI defendida pelo vereador Rubinho Nunes, do União, concentra-se de acordo com suas declarações no padre Júlio Lancelotti, no Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto e no coletivo A Craco Resistente. Nunes, ex-integrante do Movimento Brasil Livre, MBL, enfrentou retiradas simbólicas de apoio por parte de alguns vereadores, mas apenas ele pode solicitar a retirada da comissão. Em entrevista ao Brasil de Fato, Lancelotti expressou que não teme enfraquecimento de seu trabalho devido à CPI, desde que ela seja conduzida corretamente. O padre, membro da Pastoral do Povo de Rua, é reconhecido por sua defesa da população em situação de rua. O evento de domingo reuniu centenas de pessoas e contou com a presença de ex-senador e atual deputado estadual Eduardo Suplicy, do PT, que apoiou a atuação do religioso. Nos últimos dias, o padre recebeu apoio de figuras públicas, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a chamada CPI das ONGs ganhou destaque após Rubinho Nunes afirmar que colocaria o padre Júlio no banco dos réus contra a máfia da miséria. Apesar da pressão, a proposta foi protocolada e requer 28 votos para ser instalada na Câmara Municipal de São Paulo. Durante a missa, Lancelotti refletiu sobre a atuação de Jesus nos dias de hoje, enfatizando o compromisso com os excluídos e preteridos. A proposta de instaurar uma comissão parlamentar de inquérito direcionada ao padre Júlio Lancelotti levanta questões cruciais sobre sua viabilidade e impactos. Ao considerar a trajetória do padre, conhecido por sua atuação social na defesa dos mais vulneráveis, é possível argumentar que essa iniciativa pode se revelar um movimento controverso e até contraproducente.
A CPI, articulada por alguns vereadores na Câmara Municipal de São Paulo, aparentemente foca em investigar a atuação de organizações não governamentais na região conhecida como Cracolândia, colocando o padre Júlio Lancelotti no centro das atenções. Contudo, a escolha desse caminho levanta dúvidas sobre a legitimidade do processo, visto que o religioso é reconhecido por seu trabalho incansável em prol da população em situação de rua. O risco de um tiro no pé se torna evidente ao considerar a reputação de Lancelotti e a simpatia que ele angariou ao longo dos anos. O padre, que recebeu apoio de diversas figuras públicas, como foi dito aí, o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, tornou-se símbolo de solidariedade e compaixão na cidade de São Paulo. Uma CPI que parece direcionada a descredibilizar esse trabalho humanitário pode gerar repúdio público e questionamentos sobre as verdadeiras intenções por trás das investigações. Além disso, ao escolher o caminho de investigar uma figura tão respeitada, a CPI arrisca desviar o foco de questões mais amplas relacionadas à atuação das ONGs na região. Em vez de promover uma análise justa e imparcial sobre a eficácia e transparência dessas organizações, o debate pode se tornar polarizado, centrado na defesa ou acusação ao padre Júlio Lancelotti. Em última análise, a decisão de avançar com a CPI ao padre Júlio Lancelotti pode ter implicações negativas para os envolvidos, levantando questionamentos sobre motivações políticas e possivelmente minando a credibilidade das instituições legislativas. O cuidado e a prudência na condução dessas investigações são essenciais para evitar um desfecho que prejudique não apenas a reputação do padre, mas também a confiança da sociedade no processo democrático. Logo, a narrativa de vida do padre muito se assemelha a um dos mais lindos e grandiosos milagres de Jesus Cristo, que sempre estava entre os pobres, nos revelando que acolher o pobre é um retrato da solidariedade divina. A narrativa atemporal que envolve Jesus e os pobres transcende as páginas dos evangelhos, estabelecendo-se como uma poderosa expressão de compaixão e solidariedade divina. Ao longo dos relatos bíblicos, Jesus emerge como um defensor intransigente dos marginalizados, um guia compassivo no caminho da justiça social. A trajetória de Jesus está intrinsecamente ligada aos menos privilegiados, aos excluídos e aos desfavorecidos pela sociedade. Seu ministério foi marcado por gestos de generosidade e ensinamentos que desafiaram as estruturas injustas da época. A célebre frase "Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus", ecoa como um chamado à transformação e à atenção prioritária aos necessitados. A prática de Jesus vai além das palavras, manifestando-se em atos concretos de cura, alimentação dos famintos e acolhimento dos marginalizados. Sua compaixão rompe barreiras sociais, desafiando normas estabelecidas para revelar a essência inclusiva e amorosa do reino de Deus. A relação de Jesus com os pobres também destaca a importância da justiça social. Suas parábolas e discursos denunciam a opressão, enquanto suas ações demonstram a urgência de uma transformação radical na sociedade. A máxima "amarás o teu próximo como a ti mesmo" adquire um significado profundo quando entendida à luz da prática de Jesus com os menos favorecidos. Contudo, a mensagem de Jesus e os pobres transcende o contexto histórico, ecoando em desafios contemporâneos. A chamada à solidariedade,
A justiça e a compaixão continuam a ressoar como um convite atemporal para a construção de uma sociedade mais equitativa. Jesus e os pobres não é apenas uma narrativa religiosa, é um convite à reflexão sobre a responsabilidade social e a empatia. A figura de Jesus entrelaça com a luta pelos direitos dos menos favorecidos, permanece como um farol inspirador, orientando aqueles que buscam um mundo mais justo e compassivo. Quero seguir esse exemplo. Não é sobre religiosidade, mas sobre intimidade com os desejos de Jesus para conosco. E assim, eu finalizo esse vídeo e deixo com vocês aí as suas reflexões a respeito deste assunto. Um beijo da Abelhuda e até a próxima.